Abuso sexual na infância e adolescência. Quando falamos de maus tratos ou abusos sexuais contra crianças e adolescentes, a primeira imagem que vem à nossa cabeça é daquela família pobre, sem estrutura, cheia de filhos e que vive à margem da sociedade. Agora, se quisermos realmente resolver este grave problema de maus tratos e abusos sexuais, devemos, em primeiro lugar, rever nossos conceitos sobre infância, sobre o desenvolvimento infantil e também nossos papéis como adultos nessa relação e quanto nós educamos os nossos filhos para serem literalmente abusados. A nossa conversa vai trabalhar entre mitos e conceitos. Para entender o abuso sexual na infância e na adolescência, nós temos que conversar, enxergar. Por exemplo, o abuso sexual de crianças é uma coisa rara. Este é um mito, mas a verdade é uma só. É muito mais comum do que as pessoas gostariam que fosse. As meninas correm mais riscos de serem abusadas sexualmente do que os meninos. A verdade, apesar desta pergunta apontar um grande número de mulheres que sofreram abusos, os homens correm os mesmos riscos. Pode ser mais difícil para um menino revelar suas experiências de um abuso sexual, visto que o preconceito, os valores machistas em nossa sociedade, o fato de encarar a fraqueza, o lado homossexual ou simplesmente uma iniciação sexual. Acredita-se, segundo as pesquisas, que meninas são mais vitimizadas em casa e os meninos na comunidade. O abuso sexual acontece somente em certas comunidades culturais ou sociais? A verdade também é uma só. O abuso sexual pode acontecer em todas as culturas, classes sociais, etnias e religiões. O perigo em se acreditar que aquilo não possa acontecer perto da gente é uma grande mentira. Os riscos estão presentes e o abuso sexual, tanto na infância quanto na adolescência, pode ocorrer em qualquer comunidade, com qualquer criança ou adolescente. E se nós quisermos proteger as nossas crianças, precisamos entender os mecanismos onde o abuso sexual acontece. A pergunta é: o abuso sexual em crianças só ocorre em famílias sem estrutura? Ele também pode acontecer em qualquer família? A resposta é sim. Você que nos acompanha, saiba que o motivo que o abusador tem são fantasias sexuais com crianças e adolescentes. Quase 90% dos abusos sexuais acontecem dentro das nossas próprias casas. São pessoas muito próximas das nossas crianças, que frequentam o nosso dia a dia. E isso dificulta ainda mais a denúncia e a apuração dos fatos, porque existe a coação. O adulto vai lá e faz com que a criança não diga nada. E principalmente, se for um vizinho, o vizinho também acaba ocultando. A pergunta é: só estranhos abusam sexualmente de crianças e adolescentes? Há muitos anos existia um medo que isto fosse uma verdade, que um estranho não fale com ninguém, não deixe com que as pessoas diferentes entrem em sua casa. Só que atualmente sabemos que o vizinho, a vizinha, o tio, a tia, pessoas que frequentam as nossas casas podem sim, até o próprio pai, a própria mãe, o padrasto, a madrasta, tios, avós ou pessoas que estejam perto da nossa casa. Por exemplo, num jogo de futebol, o treinador pode também ser o abusador. Os abusadores sexuais são monstros? A realidade é bem diferente. Para que um abusador consiga atingir o seu objetivo, é necessário que ele se torne amigo da criança ou do adolescente. Faça com que os seus pais ou as pessoas que são responsáveis tenham um apreço, um carinho, uma confiança. Se ele realmente fosse um monstro, não conseguiria atingir o seu objetivo, ou seja, conquistar a sua confiança, você que é pai e você que é mãe. Na maioria das vezes, são pessoas simpáticas, agradáveis, gentis, atenciosas, que agem desta maneira para conseguir
e até conquistar a confiança dos pais ou responsáveis, fazendo com que esta pessoa seja a melhor companhia para a sua criança ou para o seu filho ou filha adolescente. Depois que esta confiança é atingida, começa a ter aquela proximidade com a criança, com o adolescente, e o abuso acaba acontecendo. O abuso sexual em crianças não causa danos. Totalmente errado. Segundo pesquisas, foram comprovadas diversas consequências, no curto, médio e longo prazo. O argumento usado é: o que aconteceu no passado, fica no passado, a pessoa esquece. Meus amigos, isto é mentira. As crianças crescem, infelizmente, lembrando daquilo que foi feito em seus corpos, dos abusadores, como fizeram, é guardado em nossa memória. Normalmente, são os adultos que orientam as crianças. E nós nos esquecemos que a criança, ela aprendeu a confiar em alguém e lembrar desta maneira. Olha, instintivamente, a criança sabe que aquilo não é correto. No entanto, a maneira como o abusador faz com que ela se convença é algo que entristece. Para os pequenos, muitos estágios do desenvolvimento ainda estão por acontecer. A maneira como se fala, a maneira como se faz um carinho, e isto faz com que aquela percepção do abuso feito pelo abusador contra a criança e o adolescente possa ser tomado como verdade. Agora, nós devemos evitar falar sobre o abuso para não assustar as crianças? Pelo contrário, não falar sobre o abuso em casa, você que é pai, mãe, e você que é um adolescente que nos acompanha, é importante. Você tem que perguntar para o seu pai, porque a informação é o único caminho, é a chave para que você conheça o seu próprio corpo, como ele deva ser tocado e principalmente afastar o perigo deste abuso. Não tenha medo de orientar. A orientação é fundamental para que você consiga fazer com que o desenvolvimento da criança e do adolescente possa acontecer. Então, utilize jogos, perguntas, brincadeiras, mas faça com que a orientação sexual não seja um tabu. Agora, quando nós falamos de mitos e verdades que são relacionados ao abuso sexual da infância e adolescente, nós estamos tentando mostrar para você que muitas crenças que nós hoje temos precisam ser colocadas de lado. Se nós realmente quisermos proteger nossas crianças e adolescentes, nós temos que mudar a maneira como nós enxergamos, a maneira como nós falamos sobre sexo e, principalmente, não ter vergonha de conversar com nossos filhos. Raiva, omissão e tentar entender o que aconteceu, olha, são perguntas que nós não devemos deixar de lado. Mas, antes de tudo, seja pai, mãe, filho e, principalmente, uma família. Quando se fala em conceitos, nós precisamos definir o que é o abuso sexual. Como poder definir, como dizer o que é o abuso sexual que ocorre na infância ou na adolescência? É uma situação onde a criança é usada, ela é um instrumento, ela é um elemento onde um adulto utiliza sexualmente, ou pessoas mais velhas. Por isso, quando se fala em criança e adolescência, e você que é professor e também pai, que todos os pais são professores, não tenha receio. Você pode identificar alguns tipos de violência que a criança esteja sofrendo. O abuso, por exemplo, agressões físicas, castigos físicos ou humilhação, ofensas, xingamentos. A criança, ela sempre vai dar, de alguma maneira, uma forma que você entenda. E, normalmente, o abuso sexual acontece em conjunto com outros tipos de violência contra a criança ou contra o adolescente. Tanto a parte física quanto verbal é mais vulnerável da ação dos abusadores. Os abusadores vão lá e conversam no ouvido dos filhos e fazem com que se tornem ainda mais vulneráveis. Elas são manipuladas. O abuso, ele pode incluir várias atividades sexuais, com contato físico ou sem contato. E a criança, pelo fato de não conhecer o que é certo e o que é errado, começa
a se deixar envolver por isso. Imagens pornográficas, fotografias ou maneiras de falar. Por que nossas crianças, muitas vezes, começam a falar palavrões e a gente nem sabe de onde, se em casa mesmo nós não falamos? Ou, às vezes, não ouvimos que falamos. Então, nós saímos da imagem, da palavra para o toque. O toque pode ser na parte genital, na boca, nas costas, em todo o pedacinho do corpo da criança ou do adolescente. Os abusadores não se limitam a escolher uma única pessoa. Ele escolhe o seu filho ou o seu aluno. E depois vai olhar quem que é o amiguinho dele ou a amiguinha e ele começa a abusar. Ou seja, o abusador ele não tem escrúpulos. Ele é uma pessoa que não tem limites. E esta é a forma de levar com que esta violência vai crescendo. O abusador, ele sai de uma pessoa que é membro da família, vai para o primo, vai para outro irmãozinho. Ou seja, isso favorece que, quando acontece dentro das casas, muitas vezes a família, vamos fechar o bico. É um pacto de silêncio que é o caminho, infelizmente, para a intolerância e a injustiça. O que eu quero concluir nesta nossa conversa é que vocês, em casa, sempre conversem, sempre falem, porque é a grande chave para que uma criança que foi abusada em algum momento deixe de ser. E se ela foi abusada, foi constatada, dê carinho, seja pai, seja mãe, seja educador. O abuso sexual, nós temos que lembrar que no nosso país são centenas, milhares de crianças que sofrem o abuso todos os dias e que, infelizmente, estão crescendo, se tornando adultos revoltados e que fazem parte da nossa sociedade que não enxerga o seu próprio umbigo. O abuso sexual é uma realidade, está presente em nossas casas e muito mais perto do que a gente quer. Converse, seja educador, seja pai, seja tio, seja mãe, seja família. É só assim, de uma maneira inteligente, que nós vamos conseguir evitar que o abuso sexual contra as crianças, contra os infantes e os adolescentes permaneça ocupando os nossos ouvidos e os nossos olhos para a leitura desta coisa tão ruim que é maltratar um ser humano. Agora é com você. Você vai acompanhar aqui no nosso site cartilhas, textos que vão enriquecer ainda mais este convite que eu fiz a você. Vamos dar um basta no abuso sexual contra a infância e contra os adolescentes.